Em 1938, Ferdinand Porsche realizou um momento histórico na indústria automobilística ao dirigir pela primeira vez um protótipo do que se tornaria um dos carros mais icônicos do mundo, o Fusca, em sua versão cabriolé. Nesse primeiro passeio, Porsche percorreu as ruas de Stuttgart, na Alemanha, ao volante de um carro que simbolizava inovação e acessibilidade. O cabriolé, com seu design elegante e linhas curvas, chamou a atenção de todos por onde passava, prenunciando o sucesso que viria a seguir. Porsche, um visionário em engenharia, estava determinado a criar um veículo que fosse econômico, durável e acessível para o cidadão comum. Com o vento soprando e o motor roncando suavemente, aquele passeio inaugural não era apenas uma demonstração técnica, mas uma promessa de que um novo capítulo na história dos automóveis estava prestes a ser escrito. Essa primeira viagem não foi apenas uma simples volta, mas o início de uma jornada que transformaria o Fusca em um ícone global, amado por gerações ao redor do mundo. O Brasil de 1938 era um país de contrastes. Nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, a vida era moderna e agitada. Já no interior, o ritmo era mais lento e a vida era mais simples. Os principais meios de transporte eram os trens, os navios e os bondes. As viagens de trem podiam durar dias, mas era uma ótima maneira de conhecer o país e ver a paisagem. Já os navios eram usados para viagens longas, como para o norte e o nordeste. Já os bondes eram mais baratos que os trens e os navios, mas também eram mais desconfortáveis. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 1938. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E agora vamos aos fatos que marcaram o Brasil e o mundo no ano de 1938. No dia 4 de janeiro, a Inglaterra adiava um esquema de partilha da Palestina e nomeava uma comissão para estudar a definição das fronteiras do país. No dia 31 de janeiro, o general Franco estabelecia o seu governo na Espanha, dando início a uma ditadura sangrenta que duraria 40 anos. No Brasil, no dia 11 de março, os simpatizantes da extinta AIB, Ação Integralista Brasileira, revoltados contra o rumo do Estado Novo, tentam tomar o 3º e 5º Batalhão de Infantaria, no Rio de Janeiro, e sublevar o Comando Geral dos Fuzileiros Navais, mas falham. No dia 31 de março, era fundado 2 municípios amazonenses, Fonte Boa e São Gabriel da Cachoeira. No dia 11 de maio, mais um levante. Um grupo de 80 integralistas atacam a sede do Poder Executivo, o Palácio do Catete, visando depor ou assassinar o presidente Getúlio Vargas, tomando o poder. O levante é derrotado. Plínio Salgado, fundador da AIB, é preso e depois exilado. Entre os dias 4 de junho e 19 de junho, ocorria a 3ª Copa do Mundo FIFA. Ela foi sediada na França e a Itália se tornou bicampeão de forma consecutiva. No dia 27 de julho, o cangaceiro Lampião foi morto e degolado na fazenda de Angicos, no sertão do estado de Sergipe, junto com sua companheira, Maria Bonita, e mais 9 companheiros de crime. E agora vamos falar do rádio, mas do rádio dos Estados Unidos. No dia 30 de outubro, um programa de rádio simulando uma invasão extraterrestre desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos. Parecia uma noite normal naquele 30 de outubro, até que a rede de rádio CBS interrompeu o programa musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia em edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça de radioteatro que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, NBC, como também desencadeou pânico em várias cidades norte-americanas.
Dramatizando o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor H.G. Wells, o programa relatou a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres à cidade de Grover's Mill, no estado de Nova Jersey. Os méritos da genial adaptação, produção e direção da peça eram do então jovem e quase desconhecido ator e diretor de cinema Orson Welles. Falando agora sobre futebol, a edição de 38 da Copa do Mundo marcou a terceira participação da seleção brasileira no torneio. A participação da seleção brasileira foi elogiada pela imprensa da época. O Jornal dos Esportes estampou na capa, abre aspas, que voltem os reis do futebol, fecha aspas, enquanto se queixou das decisões da arbitragem no lance da domingada e lamentou a ausência de Leônidas na semifinal. Os jogos contra os tchecos ficaram conhecidos como a Batalha de Bordeaux. O treinador foi Ademar Pimenta e o capitão da seleção, Leônidas da Silva. O Brasil terminou na terceira colocação. Falando ainda sobre futebol, o governo Vargas tinha pretensões de nacionalizar o país, e uma mudança na denominação de entidades e estabelecimentos de todos os tipos foi iniciada. Para que essas mudanças ocorressem, foi instituído o Decreto-Lei nº 383, de 18 de abril de 38, que vedava aos estrangeiros atividade política no Brasil. Este decreto consistia em limitar a ação de imigrantes em território nacional, como pode ser observado abaixo. Artigo 1º. Os estrangeiros fixados em território nacional e os que nele se acham em caráter temporário não podem exercer qualquer atividade de natureza política, nem imiscuir-se, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do país. Artigo 2º. É-lhes vedado especialmente organizar, criar ou manter sociedades, fundações, companhias, clubes e qualquer estabelecimento de caráter político, ainda que tenham por fim exclusivo a propaganda e a difusão entre os seus compatriotas de ideias, programas ou normas de ação de partidos políticos de país de origem. Este decreto-lei iria interferir diretamente na estrutura do futebol, principalmente o paulista, já que São Paulo tornara-se rapidamente uma cidade polo de colônias estrangeiras, quase todas com clubes sociais e algumas com times de futebol que disputavam o campeonato principal ou secundário, todos ligados à Liga Paulista de Futebol, a LPF, ou Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APSA. Vamos falar agora sobre os automóveis, e começando pelo desconhecido, Phantom Corsair, o primeiro carro do futuro. No final dos anos 30, Ernst Heinz estava certo de ter percebido como seria o primeiro supercarro norte-americano e o chamou de Phantom Corsair. A verdade é que Ernst não tinha qualquer espécie de experiência no ramo de automóveis, e o sonho só foi possível graças aos fundos providos pela sua muito abastada família Heinz. Ao olhar para o único exemplar atualmente existente do Phantom Corsair, custa-nos a crer que tal automóvel tenha sido concebido e produzido em 1938. Sobre a plataforma do soberbo Cord 810, Ernst Heinz e Maurice Schwartz desenharam um verdadeiro paradigma do automóvel do futuro, não só a nível das linhas, como da tecnologia. Ele tinha tração dianteira, rodas carenadas, suspensão independente, para-choques deformáveis, caixa de velocidades automática, aberturas das portas comandada por um botão no painel de instrumentos e etc. O Phantom Corsair podia levar 6 passageiros, 4 na frente e 2 no banco de trás. Pesava 2.300 kg e era alimentado por um potente motor Cord V8 de 4,7 litros, melhorado para 190 cavalos, que levava o Phantom até os 185 km por hora. Ele tinha um painel de instrumentos de fazer inveja a qualquer avião, portas automáticas, controle de temperatura do habitáculo, vidros filmados, suspensão hidráulica e um excepcional isolamento térmico, alto nível, mas a verdade é que o preço da produção torná-lo, de alguma maneira, difícil de ser vendido. Heinz fez uso do carro até o último dia de sua vida, com seus prematuros 25 anos de idade. O carro foi guardado pela família e posteriormente vendido, mas hoje, como reconhecida obra de arte que é, está guardado no National Automobile Museum, na cidade de Reno, em Nevada. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por obséquio se inscreva. Então, até o próximo vídeo, pessoal.